atuação cênica pode ajudar a interpretar uma canção? Eu sou Aniela Rovani, cantora, preparadora vocal e atriz. Esse vídeo é uma continuação do tema voz e interpretação. No vídeo anterior, tratamos de técnica vocal e a sua aplicação na entonação e diferentes nuances da voz. Nesse vídeo, o tema será construção de personagem, com alguns exercícios práticos que vão te ajudar na interpretação das suas canções ou dos seus textos. E, para começar, vamos falar sobre Stanislavski. Stanislavski foi ator, diretor e professor de arte dramática. Escreveu 2 livros fundamentais, A Preparação do Ator e A Construção do Personagem, com o intuito de ajudar os atores a incorporarem seus personagens, transmitindo os estados de alma deles, com verdade e autenticidade. O sistema Stanislavski divide-se em 2 grandes momentos, e o primeiro deles é o trabalho do ator sobre si mesmo. Isso exige autoconhecimento. Você sabe quais são os seus gestos do dia a dia, as suas manias, o seu jeito de falar, a sua postura, o seu jeito de andar, como é que você enxerga as pessoas, como você lida com as pessoas, quais são os pensamentos que te pegam todos os dias. Tudo isso é muito importante para que você não coloque isso no seu personagem na hora de atuar, certo? Pensando nisso, o Stanislavski desenvolveu uma série de exercícios para a descontração completa dos músculos, para que você consiga estar totalmente relaxado antes de entrar em cena. E, enquanto estiver em cena, a concentração tem que ser absoluta. Os seus pensamentos, os seus acontecimentos cotidianos não podem interferir na vida do seu personagem. Vamos então ao primeiro exercício. Você vai escolher um texto ou canção que você goste e vai se filmar cantando ou interpretando esse texto, sem pensar ainda em personagem nenhum, tá bom? Como você faria naturalmente. Depois você vai assistir a esse vídeo várias vezes, observando quais foram os movimentos que você fez, quais as características do seu rosto, as expressões que você usou, qual é o seu timbre de voz, qual é a intenção que você passou em cada trecho da música, tá bom? Para a gente ter consciência do que você faz naturalmente, sem pensar em nenhum personagem. O segundo momento é o trabalho do ator sobre o personagem. É criar uma história que não está no texto. O texto traz algumas coisas, algumas dicas sobre o personagem, mas quem vai construir e aprofundar essa história é o próprio ator. Então, quais são as ações, quais são as escolhas feitas por esse personagem, qual é a origem dele, quais são os pensamentos, tá bom? O que nos leva ao segundo exercício. A gente vai utilizar a mesma canção ou texto do exercício anterior, só que agora você vai olhar para esse texto e ver quais as características do personagem que canta essa canção. Qual é o modo de vida dele, quais as intenções, quais as amizades que ele tem, quais são suas convicções, tá bom? Então, criado esse personagem, você vai se gravar cantando ou interpretando também esse texto, como você fez no primeiro exercício, e depois vai assistir várias vezes e observar se você repetiu alguma das ações do exercício anterior. Provavelmente, muito da primeira gravação se repetiu na segunda, porque é realmente difícil a gente se libertar dos nossos costumes e emprestar o corpo totalmente livre para o personagem. É preciso muito trabalho para alcançar esse nível de entrega. Vamos então entender como é que funciona essa construção? Como construir um personagem? É importante que você seja uma pessoa muito interessada, mas interessada em absolutamente tudo, porque quanto maior a sua vivência, quanto maior seu conhecimento do mundo, seu conhecimento das relações pessoais, sua capacidade de observação, mais interessantes serão seus personagens. Então, conhecimento geral em política, em educação, em cultura, em tudo que você puder. Observe, estude e aprenda para que você tenha conteúdo para rechear os seus personagens. Então vamos seguir alguns passos na construção desse personagem.
Qual a origem do seu personagem? O lugar de origem desse personagem vai dizer muito sobre a sua personalidade. Então, onde foi que ele nasceu? Qual o seu nome? Quem eram seus pais? Como e onde esse personagem foi criado? Quais as amizades que ele tinha? As coisas que o influenciaram para ser quem ele é hoje? Quais os aspectos físicos do seu personagem? É muito importante que os aspectos físicos, as características físicas do personagem estejam ligados à sua personalidade. Então, ele usa óculos, não usa óculos, usa sapato de salto ou anda descalço, usa roupas da moda ou roupas antigas. Como é a caracterização desse personagem? E você pode ir também um pouquinho além. Como é que ele anda, qual a sua postura, como ele se movimenta, tá? Tudo isso conta como físico, todas as características externas, visíveis do personagem. Como seu personagem vive hoje? No momento em que o texto se passa, ou a canção, como é a vida desse personagem? Qual é a escolaridade dele, seus gostos, seus amigos, as pessoas com quem ele gosta de conviver? Aonde ele mora, se é numa metrópole, num apartamento de luxo, ou se é numa cidade pequena, ou se é numa casinha no alto da montanha. Isso diz muito sobre o personagem e quanto maior a riqueza de detalhes, mais interessante vai ser seu personagem. Qual a personalidade do seu personagem? Ele tem fortes convicções ou ele vive em cima do muro? Ele é arrogante ou ele é humilde? Ou é preguiçoso ou é sábio? Ou é mau caráter? Como é? É importante que você tenha muito claro para você quais são os interesses, qual é, no geral, a personalidade desse personagem. Medos, fraquezas e segredos. Cuidado com os personagens imbatíveis. Eles se distanciam do público. Todo personagem real, toda pessoa na vida real tem seus medos e fraquezas e suas falhas. Então, o seu personagem deve ter essas características também. E você pode, inclusive, justificar essas falhas com traumas do passado. Por exemplo, se você tem um personagem que é conquistador e que tem medo de compromisso sério, no passado pode ter um trauma pela separação dos pais, um divórcio doloroso, ou então um abandono por alguém importante na vida dele, que tenha gerado esse medo do comprometimento. Então pense nisso também. Dimensões de um personagem. Na vida real, ninguém tem apenas uma característica. Ninguém é só egoísta, ou só bondoso, ou só inteligente. A gente tem vários comportamentos de acordo com a situação e com as pessoas com quem a gente está convivendo. Então é interessante que você pense no seu personagem nessas várias dimensões. Então, o personagem pode ser bondoso, mas totalmente controlador, ou muito bonito, mas extremamente tímido, ou então ele é um assassino, é uma pessoa maldosa, mas um excelente pai de família. Então, quanto mais você conseguir se aprofundar nas situações que ele pode viver e como ele se comportaria em cada uma dessas situações, mais interessante e mais realista será seu personagem. Arco do personagem. São as mudanças que acontecem com o personagem no decorrer da história. Então, todas as ações, todas as escolhas feitas pelo personagem não são vazias. Tudo isso interfere em quem ele é, interfere em sua personalidade e vão gerando transformações no decorrer da história. Isso também é muito interessante porque o público se identifica com as mudanças que eles próprios passaram no decorrer da vida. Objeto cênico. O personagem pode ter um objeto que seja muito importante para ele, com o qual ele tenha um apego emocional, que tenha um significado importante para ele. Esse objeto pode ser qualquer coisa, pode ser um anel, pode ser uma correntinha, pode ser um terço, pode ser um livro, pode ser a meia da sorte, pode ser qualquer coisa, desde que tenha uma ligação com o personagem. Esse objeto cênico também vai te ajudar nos momentos de não ação ou nos momentos de silêncio. Então, se eu estou num texto, estou em cena, mas tem um texto rolando com outra pessoa, eu faço o quê enquanto isso? Eu tenho que estar no meu personagem. Então, muitas vezes esse objeto me ajuda a estar em cena com mais presença, com mais verdade.
E na música, enquanto tem um solo ou uma parte instrumental que eu não vou cantar, eu também posso me identificar e interagir com esse objeto. Ele me ajuda a estar em cena. Faça uma pequena revisão, analise seu personagem. O personagem tem força para carregar o público até o final da canção ou do texto? O seu personagem evita clichês? É capaz de nos surpreender? O que é único nesse personagem? O objetivo do personagem é forte o suficiente? Ele acredita, pelo menos em sua mente, na validade de suas ações? Como o personagem evolui ao longo da história? Como o personagem demonstra e mostra sua força interior? Exercício número 3. Agora você vai responder algumas questões já dentro do seu personagem, interpretando esse personagem. Se você tiver condições, seria muito legal você já estar caracterizado como ele, fisicamente. Então, com as roupas que ele se veste, com a maquiagem que usa, no ambiente aonde ele vive. Então, isso tudo vai te ajudar a entrar no clima e acreditar na verdade do personagem. As questões a seguir são um pouco complexas, porque a intenção é ir profundamente no personagem. Se você quiser começar com perguntas mais simples, fique à vontade, pode elaborar seu próprio questionário, tá bom? Então, prepare-se que é hora de colocar em ação esse personagem, dar vida ao personagem que você criou. Quais são seus hobbies? Quais seu tipo de amigos? Onde você vive? Descreve seu quarto. Como você se sente em relação à sua aparência? Você se acha engraçado? Você é introvertido ou extrovertido? Você resolve os problemas usando instintos, pensamento lógico ou emoção? Você quer mudar o mundo? Como você se sente em relação à sua família e filhos? O que você pensa sobre o casamento e o sexo oposto? Como você se sente em relação à sua sexualidade? Você precisa sempre ter o controle sobre o que há à sua volta? Como as outras pessoas o veem? O que as outras pessoas dizem sobre você quando você sai da sala? Você leva a vida a sério ou age como uma criança a maior parte do tempo? Onde você passa seu tempo vago? O que importa para você? O que o motiva? Quais as 3 coisas que mais possuem valor? Qual o seu modo de vida? Tem um objetivo especial? Do que você tem medo? Como você age quando fica com medo? Exercício número 4. Agora que você já sabe bem quem é o seu personagem, você vai vivenciar um dia inteiro agindo como personagem em todas as suas ações corriqueiras do dia a dia. Então, logo que você acorda, quais são os primeiros pensamentos do personagem? Ao escovar os dentes, como é que o personagem escova os dentes? O que ele toma no café da manhã? Como ele se senta? Como ele anda? O que ele pensa? Como ele faz todas as ações que você faria no dia a dia. Então, todas elas você vai vivenciar como seu personagem, tá? Tenta se desvencilhar do que você faria. Pensa sempre nele, ok? E se você sentir dificuldade, a inspiração está em todos os lugares. Então, começa a observar tudo à sua volta. Como é que as pessoas agem, como é que elas conversam, como é que elas se comportam. Então, você vai no supermercado, observa todas as pessoas que passam por você, como elas se vestem, como elas se movimentam, o que elas pensam, né? Tudo, como elas interagem com tudo que está ao redor. Em todos os lugares tem inspiração para você. E se alguém vier te contar alguma história, mesmo que no dia a dia você não se interessaria pela história, ouça com atenção, mesmo que seja mentira. Pode ser que isso te traga muitas ideias, muitas características novas para rechear o seu próprio personagem. Aproveite cada momento, inspire-se. Então, um beijo para vocês e bons estudos!